26. Olha só. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos e nem muitos nobres. Versículo 27, por favor. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas deste mundo, em outras traduções, loucas, para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28, por favor. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezáveis, as que não são nada, para reduzir as que nada são. Amém, queridos? Quem acredita que a palavra de Deus é a boca de Deus, diga glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer esta mensagem ao seu coração. Esse texto que nós acabamos de ler, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, você vai olhar que Paulo se apresenta como apóstolo do Senhor à igreja de Coríntios. E quando Paulo chega a se apresentar, ele inicia o seu aconselhamento aos santos se santificar, a viver uma vida de santificação. Ele dizia: você é crente, sede santo. Você é crente, abandone o mundo. Você é crente, abandone o pecado. Você está aqui na igreja de Coríntios, deixe a vida errada. Paulo, ele começa esse discurso, mas quando ele chega no versículo 10 em diante, ele começa a falar de uma irmã da igreja de Cloé. Esta irmã chega e avisa a Paulo que havia uma divisão na igreja. Aí Paulo diz: olha, eu estou sabendo que no meio da igreja tem divisão. Que divisão é essa? Aí Paulo fala: tem gente dizendo eu sou de Paulo, tem gente dizendo eu sou de Apolo, e tem gente dizendo eu sou de Pedro. Aí Paulo orienta e diz o seguinte: vocês não devem estar seguindo o homem, mas seguindo a Jesus Cristo. Vocês não devem estar seguindo Paulo, nem Pedro, nem Apolo, mas o vosso foco tem que ser Jesus. Quando Paulo dá essa direção, ele fala que Deus não se agrada dessa divisão. O foco da igreja de Cristo é Jesus. O teu foco é Jesus Cristo. Se não fosse por Ele, você não estaria aqui. Se Ele não tivesse morrido pelos teus pecados, você não estaria aqui. Não foi o homem que te salvou. Deus usou alguém para pregar a palavra de Deus para você. Mas Deus está dizendo hoje para você: siga a Jesus. Paulo, ele prega isso. E ele começa a falar sobre a loucura que é para o mundo e que para nós é poder de Deus. Que loucura é essa? O Evangelho. Paulo, ele diz: é loucura para o povo lá fora o que nós estamos fazendo aqui na igreja, mas para nós é poder de Deus. Levantar a mão para o céu e dar glória a Deus é poder de Deus. Marchar na presença de Jesus é poder de Deus. Cantar o hino da vitória é poder de Deus. Ouvir a palavra de Deus é poder de Deus. Alguém está dizendo: esse cara é louco, essa mulher é maluca da cabeça. Domingo poderia estar em casa descansando, está na igreja. Sabe por quê, meu irmão? Você está provando do poder de Deus, da presença de Deus na sua vida. Isso é algo incomparável, tremendo, que Deus está derramando sobre a sua vida. Paulo, meus irmãos, ele fala no versículo 26, se você olhar ali, versículo 26, ele vai dizer que na igreja de Coríntio, entenda, ele diz o quê? Na igreja de Coríntio, observai os que são chamados. E ele vai falar o quê? A gente não vai encontrar na igreja de Coríntio muita gente sábia. São poucos.
A gente não vai encontrar na igreja de Coríntios gente rica, é pouco. A gente não vai encontrar na igreja de Coríntios gente com sangue nobre, é pouco. Aí Paulo diz assim: eu estava observando a igreja. Olha só, isso é tremendo. Eu estava observando a igreja. E quando eu comecei a olhar a igreja, eu comecei a ver o nosso público que nós temos na igreja. Aí Paulo começa a falar: no nosso meio, nós temos loucos. No nosso meio, nós temos fracos. No nosso meio, nós temos pessoas desprezíveis. Aí você diz: meu Deus, o que o apóstolo Paulo está pregando, pastor? Eu vou lhe dizer, meu irmão, que quando Paulo ele fala isso, Paulo não estava querendo rebaixar esse povo. Paulo não estava dizendo: eu não estou falando isso para rebaixar você. Eu não estou falando isso para dizer que você não presta. Eu não estou falando isso para dizer que você não é nada. Eu estou falando isso que Deus te escolheu. Quem já está entendendo a palavra aí? Quando Paulo ele fala isso, ele fala o seguinte: porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Porque Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis deste mundo, para aniquilar aqueles que são os poderosos. Quando Paulo ele começa a pregar isso e a ministrar esta palavra, ele diz o seguinte: não são os inteligentes que se acham tão inteligentes, ao ponto de dizer: eu sou muito inteligente, eu tenho 3 faculdades, eu sou poliglota, falo 3 línguas, eu tenho dinheiro no bolso, eu não vou seguir esse Jesus que morreu no madeiro por minha causa, não. Eu sou independente, eu sou forte, eu confio na minha força, eu sou um cara sábio, eu vim de uma família rica, apadrinhada, eu não preciso desse Jesus. Aí Paulo diz, aí Deus olha para esse povo e diz: tu não me quer? Então eu vou buscar o louco para confundir o sábio. Tu não me quer? Então eu vou buscar o fraco para confundir o forte. Tu não me quer? Então eu vou buscar aquele que não tem nada para confundir aquele que tem alguma coisa. Quem está entendendo a palavra, levante a mão e diga glória a Deus, porque Deus está falando com você nesta noite. Agora olhe para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: meu amigo, Deus te escolheu. Aleluia. Aí alguém pode dizer assim para você: peraí, Deus me escolheu porque eu sou louco, amém. Deus me escolheu porque eu sou fraco, amém. Deus me escolheu porque eu sou vil, eu sou desprezível, eu sou pequeno, amém. Ele escolheu você, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus pega o fraco e faz forte na terra. A Bíblia diz que Deus pega aquele que não sabe nada, o humilhado Ele coloca na cadeira de príncipe na terra. A Bíblia diz que Deus pega aquele que as pessoas desprezam, que as pessoas não valorizam, e diz: ei, tu está aí dizendo que não tem condição, tu está indo dizendo que você não vai conseguir. Deus está dizendo: é você que eu escolhi. Deus não quer saber da tua faculdade. Deus não quer saber se tu sabe ler. Às vezes chega uma irmã comigo, um irmão: pastor, eu não sei ler. Deus te escolheu, querido. Pastor, eu não tenho nem dinheiro para dizimar. Deus te escolheu a si mesmo. Pastor, eu não tenho uma boa roupa. Deus te escolheu. Pastor, eu não sei nem falar o português. Deus te escolheu. Sabe o que Deus está falando hoje para você? Eu não estou olhando para os méritos que você tem. Enquanto as pessoas estão olhando para você, você não é nada, você não pode, você não vai conseguir, você não vai vencer. Deus lá no céu está dizendo: eu escolhi você, eu tenho uma obra na tua vida, eu te chamei para ser grande na terra. Eu não me preocupo quando alguém diz que eu sou louco, porque Deus me escolheu. Eu não me preocupo quando alguém diz que eu sou fraco, porque Deus me escolheu. Eu não me preocupo quando alguém diz que eu não tenho sabedoria, porque Deus me escolheu.
Sabe que as pessoas olham muito, como disse Platão, para a aparência. Eles olham muito para o físico. Eles olham muito para a cor dos teus olhos. Parabéns você que tem a cor dos olhos enverdeados. Deus te agraciou com isso. Parabéns você que tem a cor dos olhos azuis. Glória a Deus pela tua vida. Mas existem pessoas que vivem um mundo de aparência, aonde olha e diz: espera aí, eu gosto de ti porque você é bonito, fica aqui perto de mim. Eu gosto de ti porque você tem dinheiro, você tem um carro bom, fica aqui perto de mim. Eu gosto de você porque você é um cara que tem uma boa conversa, fica aqui perto de mim. As pessoas às vezes não querem estar perto daquela pessoa que não tem nada a oferecer. As pessoas não querem estar perto daquela pessoa que muitas das vezes não pode oferecer um recurso, não pode oferecer uma inteligência humana. E às vezes você pode pensar: meu Deus, quem sou eu? Eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, ninguém olha para mim, ninguém está me vendo. Eu sou o vil, eu sou o desprezável. Aí Deus está dizendo: mas eu escolhi você. Segura. Eu chamei você. Ei, você que está fraco hoje aqui, Deus te escolheu. Ei, você que está sem direção hoje aqui, Deus te escolheu. Ei, você que diz assim: pastor, o negócio está tão difícil que eu não sei mais o que fazer da minha vida. Deus escolheu você. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que Deus me escolheu. Quando eu olho para a vida de alguns irmãos aqui, que não tinham nada, veio lá do interior. Eu conheço irmãos que veio lá do interior, lá da roça. Aquele irmão que mexia com plantação, está hoje aqui adorando a Deus, porque Deus te escolheu, Deus te chamou. Deus está dizendo: eu chamei você, eu tenho uma obra na sua vida. Deus chega e diz: sábios, vocês não querem nada comigo? Pois bem, vou escolher os loucos. Deus chega: fortes, vocês não querem nada comigo? Pois bem, vou escolher os fracos. Ricos, que tem rico crente aqui. Eu sei que tem rico crente aqui, mas é difícil essa raça se converter. Vocês não querem nada comigo? Pois vou escolher os pobres. E quando Deus diz isso, Deus fala o seguinte: eu vou mostrar que eu pego nada e faço ser tudo nas minhas mãos. Eu vou mostrar para vocês que o meu poder está acima de todas as coisas. Eu vou mostrar para vocês que quando eu mudo a vida do homem, eu mudo mesmo. Sabe, quando eu olho para isso, irmão, eu vejo a história do Pedro da Bíblia. Pedrão. Pedro da Bíblia, pedra. Aí você vai ver Pedro, você olha na Bíblia, você vai ver Pedro. Pedro não sabia ler. Pedro não sabia escrever. Pedro é pescador, irmão. Eu tenho um tio que é pescador, não sabe nem ler, não sabe nem fazer conta, mas sabe pescar. Pedro era durão. Jesus chega e diz: olha, ei homem, vem até mim, e eu farei de você pescador de homens. Quando Pedro ouve a voz de Jesus chamando ele na hora larga o seu ofício de pescador. Ele na hora larga a sua profissão. Ele na hora larga tudo que ele tem e diz: eu vou seguir o chamado de Jesus na minha vida. Aquele homem que não tinha estudo, aquele homem que não tinha estrutura, começou a seguir Jesus, começou a andar com Jesus, e cada vez que ele andava com Jesus, diz a Bíblia, ele amava mais Jesus. Tanto é que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Aí Jesus fala para Pedro: então cuida das minhas ovelhas. Eu sei que tu me ama, então cuida das minhas ovelhas. Pedro era um dos crentes mais atrapalhados, Pedro era um dos crentes mais ignorantes, mas Deus havia escolhido ele. Você está hoje aqui dizendo: meu Deus, eu não tenho condição, mas Deus te escolheu. Meu Deus, eu não tenho sabedoria, mas Deus te escolheu. Meu Deus, eu não tenho força, não tenho riqueza, eu não tenho uma prata e nem ouro para começar essa obra, mas Deus está dizendo: eu te escolhi. Aí, meus irmãos, Pedro era um homem todo ignorante, sem condição nenhuma. Em Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, que é feito lá em Israel,
aonde estavam todos reunidos, e aonde desceu a unção do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, ficaram embriagados, e começaram a sentir a presença de Deus. Aquele povo que estava na festa ficou assustado. Que é isso? Tão doido, tão maluco, tão perturbado da cabeça. Quem é esse povo? Aí quem se levanta para pregar? Quem se levanta para pregar a palavra? Quem se levanta? Pedro, aquele ignorante, que não sabia ler, que não sabia escrever, que não sabia falar direito, mas ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava impactado pela glória de Deus na vida dele, e ele começa a dizer: varões e varoas, o que está acontecendo aqui é o mover do Espírito Santo. Jesus falou que derramaria do seu Espírito sobre a nossa vida, e nós estamos sendo tocados por ele. Aí ele começa a entrar no plano da salvação, ele começa a falar: olha, o Jesus que viveu entre nós, que morreu na cruz do Calvário, quer salvar a tua vida, quer salvar a tua casa, quer salvar a tua família. Quando ele pergunta quem quer aceitar Jesus, aquele Pedro que não tinha condição, aquele Pedro que não tinha sabedoria, diz a Bíblia, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Deus pega as coisas que não são, Deus pega as coisas que não tem sabedoria, Deus pega as coisas fracas, Deus pega as coisas desprezíveis e faz ser na terra. Deus manda te dizer nesta noite que Deus está te chamando como um Pedro para ser um vaso usado na mão dele. Fala para o irmão que está ao teu lado, pega no ombro dele e diz assim para ele: eu não sei se você é um Pedro. Diga para ele, pode dizer: eu não sei se você é um Pedro, mas uma coisa eu sei, Deus escolheu você. Guarde esta palavra: Deus escolheu você, Deus chamou você. Alguém pode pensar: mas eu, pastor, estou cheio de tatuagem, tenho tatuagem até na testa. Deus escolheu você. Mas eu, pastor, estava no mundo das drogas, era viciado em cocaína, heroína, aplicava injeção no braço, mas Deus escolheu você. Mas eu, pastor, estava jogado na rua, enchendo a cara de berita, tomando todas, acabando com a minha vida, mas Deus escolheu você. Você quer? Levanta a mão. Aí você diz: mas eu, pastor, eu sou uma pessoa destruída pela depressão, eu sou uma pessoa destruída pelos problemas emocionais. Aí Deus está dizendo: mas Deus escolheu você. Deus está dizendo: minha filha, eu não olho para a tua fraqueza, meu filho, eu não olho para a tua dor, minha filha, eu não olho para a tua agonia. Deus está dizendo: eu te escolhi e eu vou te fazer um homem forte, um homem valente na minha presença. Você que acredita que Deus te escolheu, abre a boca, dá um berro de glória a Deus, com aleluia. Deixa a presença de Deus transformar a tua vida, porque Deus escolheu você. Isso para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Isso para o mundo não existe, para nós é poder de Deus. Quando eu olho a luz da Bíblia, eu vou lá para o Velho Testamento. Vamos lá para o Velho Testamento, vamos lá para o livro de Gênesis. Eu vejo um moço, um sonhador. Você conhece a história do sonhador José? José, sonhador, sonhava, acreditava nos seus sonhos. E quem sonha é perseguido, quem sonha é apedrejado, meu irmão. Se você tem um sonho, cuidado, vai ter gente que vai tentar puxar o teu tapete. Se você sonha, vai ter gente que vai tentar te derrubar. E às vezes quem tenta te derrubar é o das casas, é o da própria casa, é os próprios irmãos. Quem tentou derrubar José? Os próprios irmãos. Diz a Bíblia que os seus irmãos tramaram contra ele. Diz a Bíblia, meus irmãos, que os seus irmãos jogaram ele no calabouço, disseram: vamos matar ele. Diz a Bíblia que ele foi preso. Diz a Bíblia que ele foi vendido. Diz a Bíblia que ele foi caluniado. Diz a Bíblia, meus irmãos, que ele ficou numa cadeia ali por um crime que ele não cometeu. Alguém disse: José está perdido, é um desprezado, é um abandonado, acabou, perdeu tudo para ele, não tem mais nada para ele. Mas de repente Deus move o coração do rei Faraó, e ele tem um sonho. Naquele sonho Deus se revela, Deus mostra um sonho que perturba a alma dele. E não havia ninguém na terra que tivesse o Espírito de Deus para interpretar o sonho, mas havia um homem que estava na cadeia, que
tinha o Espírito de Deus, seu nome era José. Ele estava lá, mas não deixava de orar. Ele estava lá, mas não deixava de acreditar. Ele estava lá, mas não deixava de crer que Deus era o Deus da sua vida. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que alguém se lembra dele e diz: olha, ó Faraó, eu conheço um homem enquanto eu estava na cadeia, que eu tive um sonho, e ele disse que o Senhor ia me livrar. Ele disse que o Senhor ia me devolver o meu cargo novamente. E este homem tem o Espírito de Deus. Esse homem é profeta, este homem é vaso, tudo que ele fala se cumpre na terra. Aí o rei disse: traga esse homem. Aí lá vai José, meus irmãos, barbudo, fedido. Deram um banho nele, tiraram a barba dele, arrumaram ele. E quando ele chega com Faraó, e Faraó fala das 7 vagas magras, que comeram as 7 vagas gorda. Aí José disse: eu já sei, porque Deus já me revelou o que é. O Espírito de Deus que está na minha vida já me mostrou o que é. O Espírito está dizendo: olha, vai ter um período que vai ter um período de 7 anos de fatura, mas vai ter um período que vai ser 7 anos de pobreza. Constitua alguém para cuidar desses teus ofícios. Aí Faraó olhou e disse: tu tem o Espírito de Deus, é você que vai cuidar. O homem que saiu do nada se tornou governador do Egito. Eu quero profetizar na tua vida que o mesmo Deus que levantou José vai levantar você nessa terra, vai mudar a tua história, vai mudar teu cativeiro, vai mudar a tua vida, porque Deus pega as coisas que não são e faz ser na terra. Quem acredita nisso? Aí eu olho para a vida de Davi. Aí quando eu olho para a vida de Davi, meus irmãos, eu vejo que o povo de Israel escolhe um rei. Mas esse rei que o povo de Israel escolhe era segundo o seu coração e não era segundo o coração de Deus. Escolheram Saul. Saul foi desobediente à voz de Deus. Deus disse: agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração. Porque se você olhar à luz da Bíblia, Saul, ele era bonito. A Bíblia fala disso. Era um homem cabeludo, bonito, grande, musculoso. Tinha pinta de rei. Mas Deus não olha para isso. Deus não quer saber dos teus músculos. Nada contra quem faz musculação. Deus não quer saber da tua beleza. Aí Deus diz: agora eu vou escolher alguém segundo o meu coração. Você vai lá em Belém, uma cidadezinha pequena. Olha só, aonde? Belém, cidadezinha pequena. Você vai lá no interior de Belém. Você vai lá, você vai encontrar Jessé. E quando você chega lá na casa de Jessé, você vai ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Quando Samuel chega lá, ele diz: eu vim ungir um dos teus filhos como rei de Israel. Diz a Bíblia, queridos, que de repente aquele pai, Jessé, chama o primeiro filho. Qual foi o primeiro filho que ele chamou? O mais bonito. Está na Bíblia, mais forte. Aquele que tinha pinta de rei. Quando o profeta colocou o olho, até ele se enganou. Quando ele coloca o olho no menino, ele diz: rapaz, esse daqui dá para ser rei. Olha só, é charmoso. Olha só, é bonitão. Esse camarada aqui, ele realmente tem todos os estilos para ser rei. Aí quando ele pega ali o óleo ungido para derramar sobre a cabeça do menino, o Espírito de Deus brada no coração do profeta. Ouça a voz de Deus. Não se deixe levar por aparência. Não se deixe levar por posições. Ouça Deus falar aqui contigo. O Espírito de Deus falou com o profeta e disse: não faça isso, não é este homem que eu escolhi. Tu estás olhando a aparência, eu olho para o coração do homem na terra. Tu estás vendo a roupa, tu estás vendo o físico, mas eu olho para dentro da alma. Esse não é o homem. Samuel para e diz: não é esse. Traga teus filhos. E ele trouxe todos os seus filhos. E quando ele trouxe, Deus falou: não é esse, não é esse, não é esse. Acabou teus filhos, Jessé. Jessé disse: tem um aí, só que não queria chamar ele não. Por quê? Porque ele é muito magrinho, franzino, não tem músculo. É um ruivinho aí que tem aí. Ele serve só para ser pastor de ovelha. Se você olhar para ele, não dá nada por nada não. É meu filho, mas eu acho que veio meio estragado. Não tem condição. Aí o profeta disse: traga, porque eu não vou sair daqui até que venha todos. Foi lá chamar. Um dos irmãos disseram: Davi! Davi estava lá no meio das ovelhas, com a sua harpa cantando. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi.
Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Davi estava lá adorando no meio das ovelhas. Ele ouviu, estão me chamando, eu vou lá. Vem cá, menino, papai está te chamando. Lá vai Davi. Aquele menino franzinho, magrinho. E quando ele entra pela porta, o Espírito de Deus brada no coração do profeta. Deus fala com o profeta e diz: olhe, esse é o moço que eu escolhi para ser rei. Arabacandaramas. Esse é o moço. Aí diz: olha, eu tenho uma notícia para a família. Toda a família reunida, os irmãos lá reunidos, tudo musculoso. Deus escolheu o seu rei, esse menino. Eles ficaram assustados. Como? Porque Deus escolhe as coisas que não são. Deus escolhe as coisas fracas. Deus escolhe as coisas desprezíveis, aleluia. E Deus manda te dizer que Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus tem uma obra na sua vida. Ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E é interessante que eu amo a história de Davi. Quando ele derrama o óleo, o Espírito de Deus se apodera daquele menino magrinho. E ele começa a ser usado por Deus. Ele foi tão usado que ele foi morar na casa do rei, para tocar a harpa para os demônios sair do couro do rei. Era um menino usado. Era um menino que tinha a direção do Espírito Santo. Era um menino que tinha a visão de Deus. E tanto é que a Bíblia diz que ele era o segundo coração de Deus. Olha a qualidade dele. Segundo coração de Deus. A outra qualidade desse menino é que ele era temente a Deus, porque o rei queria matar. Ele disse: eu não posso tocar no ungido. Ele reconhecia os ungidos, ele não tocava nos ungidos do Senhor. Aí você vai ver que era um menino patriota, que lutou contra o gigante e venceu em favor do seu povo. Ele amava o povo de Israel. Só que quando ele não teve mais saída, a Bíblia diz, em 1 Samuel, que ele entra numa caverna para se esconder. Sabe o nome da caverna? Adulão. Quem crê, diga glória a Deus. E quando ele entra dentro daquela caverna de Adulão, ele se esconde ali, ele fica ali escondido. Ele começa a fazer a sua igreja ali na caverna de Adulão. E ele começa a adorar a Deus ali de repente, meus irmãos. A história é muito linda. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Correu a notícia, sabe aonde? Não foi nos palácios. Não foi na casa dos nobres. Mas vamos dizer que correu a notícia no meio das favelas. Vamos dizer que correu a notícia lá no meio dos mendigos. A notícia no meio dos drogados. Correu a notícia no meio daqueles que estavam já com a corda para se enforcar. Dizendo assim: Davi está na caverna de Adulão, adorando a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Todo homem de aperto, todo homem homem endividado, todo homem sem condições, todo homem desprezado se uniu a Davi e foi lá para a caverna de Adulão. Você sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos? Você conhece a história? A Bíblia diz que esses homens que não tinham valor, que não tinham nome, não tinham o quê? Nome, não eram conhecidos, era a escória, era o desprezado, eram aqueles que ninguém queria saber. Quem é esse menino? Quem é Abissai? Quem é Eleazar, esse valente? Quem é esse cara? Eles não tinham nome nenhum. Mas a Bíblia diz que esses homens se tornaram os maiores espadachins da época. Se você não está entendendo, entenda. Esses homens se tornaram os maiores valentes de Deus na terra. Ninguém vencia esses homens. Um homem derrotava mais de 100 homens. Eram homens que estavam com a vida acabada, destruída. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, diz: olha, você não vale nada lá fora, mas aqui você vale. Você não tem valor nada lá fora, mas aqui Deus vai te usar, aqui Deus vai te lapidar, aqui Deus vai te fazer um vaso novo. Ei, catarabacantarábia. Aqui Deus vai te erguer como profeta na terra. Quem crê, levanta a mão e diga glória a Deus. Aqui Deus vai levantar você, vaso. Aí aquele povo acreditou. Entraram na unção.
O mesmo espírito que estava no Davi entrou na vida deles. Derrotaram o gigante. Os 4 gigantes das 4 cidades dos filisteus, eles derrotaram. Davi derrotou o 5º. Aí você olha e diz, o que é isso, pastor? Aí se você olhar à luz da Bíblia, você vai ver o que Deus faz. Deus pega o quê? As coisas que loucas deste mundo. Deus pega as coisas fracas deste mundo. Deus pega as coisas que não são. Ele diz, olha, eu faço ser na terra. Segura a mão do teu irmão que está do teu lado aí. Segura. Segura forte. Aperte até ele dar glória a Deus. Se ele não der, está precisando de força aí. Diga assim para ele, Deus te escolheu. Feche os olhos. Você pode fechar os olhos comigo? Você pode fechar os olhos comigo? Pastor, por quê? Porque você está na casa de oração. Porque aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do Pai. Feche os olhos comigo, porque eu estou sentindo uma unção descendo aqui no nosso meio. E Deus dizendo, eu vou levantar valentes, eu vou mudar a vida do meu povo. Eu vou pegar o meu filho, eu vou batizar com o Espírito Santo, eu vou dar de dom de revelação, eu vou dar dom da palavra, dom de profecia. Eu vou levantar essa mulher aí, ela vai subir no altar, ela vai contar o testemunho dela. Eu era uma mulher desprezível, eu era uma mulher arruinada, eu era uma mulher acabada, mas Jesus mudou minha vida, quer mudar a tua vida. Ei, Deus vai derramar uma unção diferente da tua vida. Ei, alabasub de calabade comanaia. O Espírito Santo está dizendo para mim, eu vou levantar vasos usados nesta noite. Eu vou levantar instrumentos nesta noite em minha casa. Eu vou levantar profetas que não se vendem, profetas que amem a Deus acima de todas as coisas e diz, olha, eu sei da onde Deus me tirou, eu sei da onde Deus me arrancou, e é por isso que eu estou pregando o evangelho. Ei, Deus vai te levantar. Ore me calamandará, massuri me andará manaia. Eita glória. Deus vai te levantar. Quem está sentindo a unção? Quem está sentindo a unção? Oh, xarabacantarabás. Deus vai levantar você, profeta. Eu estou vendo um exército, Deus levantando aqui no nosso meio. Eu estou vendo pessoas, Deus erguendo no nosso meio, dizendo, ei, você não foi chamado para viver uma vida de mesmice. Você não foi chamado para viver da maneira que você estava vivendo. Você foi chamado para ser diferente. Você diz, mas eu, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho sabedoria, eu tinha uma vida errada. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, aonde abundou o pecado, aonde abundou a iniquidade, superabundou a minha graça, superabundou o meu poder. O meu poder está sobre ti, a minha unção está sobre ti. Eu te transformei, eu te libertei, eu fiz da tua vida um milagre, para tu saber que eu tenho uma obra na tua vida. Aleluia. Eu estou com vontade de voar aqui, meus irmãos. Eu estou sentindo a unção do Espírito Santo. Deus está bradando, está dizendo, eu quero fazer de ti um vaso novo. Eu quero fazer de ti um valente na terra. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus manda dizer para você que não tem força, que Ele é a tua força. Paulo, no momento mais difícil da sua vida, quando estava preso, que a sua cabeça ia ser degolada lá na carta de Filipenses, ele declara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou morrer, mas eu posso, porque é Deus que me fortalece. E eu sei que lá no céu, eu vou tomar café com Jesus. Eu sei que lá no céu, eu vou abraçar o meu Jesus e vou dizer, até aqui Ele me ajudou. Aleluia. Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Esse moço